Olá, estamos iniciando mais uma semaninha de aulas e espero que vocês estejam gostando e separando o tempinho aí para estudar o nosso conteúdo. E hoje, tia Gisele trouxe um desenho aqui no quadro. Que desenho é esse? É o desenho de um homem das cavernas, ficou meio engraçado, mas dá para entender, não dá não? Nós vamos estar na aula de hoje falando um tema que está no nosso livro de história, que é comunidade. Há muito tempo atrás, antigamente, os homens viviam em cavernas, por isso a tia Gisele fez esse desenho aqui. E esses homens viviam de forma que sua comunidade não tinha um lugar fixo. Eles eram considerados chamados nômades, que viviam indo de um lado para o outro. Esses indivíduos que moravam nessa comunidade chamada nômade, eles viviam da caça, da pesca, da colheita e trocavam entre si tudo quanto era material, alimento que eles produziam e era necessário para sobreviver. Cada um dentro dessa comunidade tinha um papel específico. E logo hoje nós vamos estar compreendendo um pouquinho melhor o conceito de comunidade. Mas antes disso, vamos observar dois fatores para que a gente chegue lá na comunidade. Na comunidade, nós encontramos, olha, o indivíduo. E o que é o indivíduo? A tia Gisele deu uma pesquisada e encontrou um conceito um pouco melhor para a compreensão de vocês. O indivíduo, então, é o único, é alguém única. Um ser humano, como eu e como você, inserido num ambiente social. Esse ambiente social que esse conceito de indivíduo traz é justamente a comunidade. Porém, dentro dessa comunidade, nós temos uma população. E o que é essa população? A população, então, é o conjunto de todos os habitantes de um local e que vivem em um mesmo determinado tempo. Tia Gisele, o que isso significa? Presta atenção, eu trouxe duas imagens aqui. Uma é do mico-leão dourado sozinho. O mico-leão dourado, quando ele se encontra sozinho, nós estamos falando do mico-leão dourado enquanto indivíduo, lembra? Sozinho, individual. Esse aqui, essa imagem, representa o mico-leão dourado indivíduo. Já a população de mico-leão dourado, que é toda a espécie de mico-leão dourado, convivem juntos, interagindo dentro de um mesmo espaço e um mesmo local de tempo. Mas por que em mesmo tempo? Porque se forem em tempos diferentes, eles não se tornam uma população porque não existe a interação entre eles. Então, a diferença entre indivíduo e população é essa. O indivíduo vive sozinho e a população vive dentro do mesmo contexto com outros indivíduos como ele. Agora que nós já entendemos um pouquinho o que é o indivíduo e o que é a população, nós podemos então compreender o conceito de comunidade. E o que é a comunidade? A comunidade é o conjunto de indivíduos que vivem no mesmo lugar e que têm características em comum. Então a gente pode entender que o que é? Tia Gisele trouxe aqui, aquela fotinho do indivíduo, do mico-leão dourado, e uma foto de vários animais que fazem parte, assim como o mico-leão dourado, da fauna brasileira, lá da Amazônia, que inclusive esses animais aqui estão ameaçados de extinção. Olha só que coisa triste. Pois é, esse conjunto de espécies de animais, de população, porque cada animal desse compõe uma população, uma espécie diferente. Esse conjunto que convivem lá na Amazônia é que formam a comunidade dos animais da fauna brasileira. Deu para entender mais ou menos como essa questão de comunidade funciona? Eles interagem entre si, porém são de espécies diferentes, mas têm coisas em comum. Deu para compreender o que é comunidade? A comunidade sempre vai ser
um grupo de pessoas de diferentes jeitos, diferentes formas, diferentes culturas que vão interagir, morar no mesmo bairro, frequentar a mesma igreja, participar da mesma festa. Isso fazem com que as comunidades sejam formadas. E as comunidades, elas são formadas por diferentes grupos sociais. O que são os grupos sociais? Cada grupo social tem uma característica específica que, ao se relacionar, compõe a sociedade. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é o grupo social. Diversos fatores formam os grupos sociais. E nós vamos ver um pouquinho de alguns exemplos de grupos sociais existentes na sociedade. O primeiro deles é a consanguinidade. E a consanguinidade tem a ver com os laços parentais, com a nossa família. E a nossa família, claro, é o primeiro grupo social em que o ser humano faz parte. Então, quando a gente fala de grupo social família, nós estamos falando da característica consanguinidade, que tem a ver mesmo com sangue, com a genética, com aquilo que a gente aprende culturalmente dentro da nossa casa, mas também com a nossa genética, aquilo que nós herdamos dos nossos familiares. Outro critério que formam os grupos sociais é a nacionalidade. Pois é, a nacionalidade tem a ver com o país onde nós nascemos. Olha aqui a imagem que a tia Gisele trouxe de algumas meninas que são lá da Índia. Você acha que essas meninas têm uma cultura parecida com a das crianças aqui do Brasil? Você já viu aí algum amiguinho, alguma amiguinha vestida assim, com todos esses trajes coloridos? Não. Essas crianças na Índia, elas têm uma cultura totalmente diferente que as crianças aqui do Brasil. Isso tem a ver com a nacionalidade, com o lugar onde essas crianças nasceram. Elas nasceram na Índia, têm culturas que só lá na Índia tem. Nós nascemos aqui no Brasil, a nossa nacionalidade é brasileira. Então nós temos alguns costumes e culturas que só aqui no Brasil tem. Esse critério de grupo social é o que nós chamamos de nacionalidade. Já a localidade é um critério que determina o local, se a pessoa faz parte daquele grupo ou não, mediante ao local onde essa pessoa mora. Olha só, nós moramos em Bento Ribeiro, então nós fazemos parte, para quem mora em Bento Ribeiro, da comunidade de moradores de Bento Ribeiro. Quem mora em Vila Valqueire faz parte da comunidade de moradores de Bento Ribeiro? Não, porque ele mora em outro bairro. Então, a localidade em que esse indivíduo mora é diferente uma da outra. Então, um não faz parte do grupo social do outro. A tia Gisele trouxe aqui a foto de uma tribo indígena. Nós moramos nessa localidade? Eles moram na nossa localidade? Não. Então, nós fazemos parte de grupos sociais diferentes. Isso é o que determina a localidade. Já a crença é uma convicção profunda por meio da fé. O que isso significa, tia Gisele? Nós podemos ter no nosso grupo social familiar ou no nosso grupo social quanto à localidade, quanto ao bairro que você mora, vários indivíduos com crenças diferentes. Na sua família, provavelmente, pode ter alguém que seja católico e alguém que seja evangélico. Eles têm crenças diferentes, fazem parte, com relação à crença, de grupos sociais diferentes, mas interagem através de um mesmo grupo social, que é a sua família. Então, quando a gente fala de crença, a gente fala de uma pluralidade de convicções por meio da fé. Na mesma família, no mesmo bairro, na mesma localidade, nós podemos ter diferentes tipos de convicção, de crenças. Isso significa que com relação à crença, existe uma diferença entre grupo social. Porém, essa diferença pode interagir ou não em outros grupos sociais. A comunidade, então, é composta por muitos grupos sociais.
Nenhum indivíduo é capaz de viver sozinho. Nem eu, nem você. Nós sempre precisamos uns dos outros para que a vida em comunidade seja uma vida melhor. E isso tem a ver com respeito, com cumplicidade, com parceria, com diálogo, com ética, com cidadania e com muitas coisas. Agora a tia Gisele trouxe aqui um último exemplo de grupo social, que esse não tá nem no livro, mas eu sei que vocês gostam demais e que é um grupo social que muita gente lá da sala tem diferente da tia Gisele, que é, olha aqui, ó. O que é isso aqui? É a torcida do Mengão. Tem um monte de gente lá na sala, né, seu Gustavo, que é Mengão. Ó, Gustavo é Mengão, não é? Tia Gisele não é Mengão, tia Gisele é tricolor. Então, o time de futebol também é um tipo de grupo social diferente. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que é o grupo social. Grupo social é um conjunto de populações, cada grupo tem um jeito, cada grupo tem uma cultura, cada grupo vive de uma forma, porém, quando está todo mundo junto, eles interagem e junto constroem a comunidade. E para concluir sua aula de hoje, você vai fazer a leitura das páginas 18 e 19 do seu livro, que falam sobre a comunidade, e vai fazer os exercícios da página 21 e 22 do livro de História. Depois você vai fazer o livro de reforço nas páginas 36 e 37, também lá do livro de História. Um beijo e até amanhã!